Se você é morador de São Paulo, ou até se você não é, você deve ter visto o mega rodízio, o rodízio do coronavírus que o prefeito Bruno Covas criou na cidade. Na prática, os veículos que têm placa par podem rodar na cidade nos dias pares, dia 10, 12, 14, 16. E os veículos ímpares nos dias ímpares. E a princípio parece uma medida inteligente, né? O Bruno Covas quer combater o coronavírus, ele quer evitar as aglomerações, evitar a circulação, e aí ele vai lá e proíbe as pessoas de andarem com seus próprios veículos, fechadas dentro do próprio carro, sem ter contatos com outras pessoas. E o que acontece? As pessoas resolvem, porque elas precisam trabalhar, elas precisam se movimentar, elas acabam sendo compelidas a se aglomerar nas estações de metrô, nos pontos de ônibus, quando a gente vê na cidade. Parece tudo muito óbvio, é tudo muito simples. Peca pelo absurdo que na vasta equipe do prefeito Bruno Covas, junto com aqueles vultosos salários, ninguém tenha pensado no óbvio que suspender a circulação de veículos ia gerar aglomerações nos pontos de ônibus, como a gente pode ver nas imagens aqui do lado. É a dura tarefa de explicar o óbvio, mas não é só isso. Vamos lá, alguém tem que ganhar com isso, alguém tem que ter tido alguma vantagem. O que levou, afinal de contas, o prefeito Bruno Covas a resolver baixar essa norma, esse decreto e fazer essa atrocidade na cidade de São Paulo? Vou convidar vocês para fazer um exercício de matemática, uma coisa muito simples. Vamos lá. O preço de uma passagem de ônibus na cidade de São Paulo é R$ 4,40. Já se tem notícia que o primeiro dia que houve a implantação do grande rodízio, houve um acréscimo de 200 mil pessoas nos ônibus. Ou seja, 4,40 vezes 200 mil, R$ 1.188.000 a mais de arrecadação para as empresas de ônibus. E aí, parece muito dinheiro para um dia. Vamos fazer a conta para um mês. Estamos falando de nada menos que R$ 35.640.000 a mais por mês para as empresas de transporte público em São Paulo, em um ano onde todas as empresas estão perdendo dinheiro, todo mundo está perdendo emprego, todo mundo está tendo que apertar o cinto, tem gente com fome, tem gente sem trabalho. E quem está ganhando com isso? As pessoas que são próximas ao prefeito. E aí, vamos lá. Eu só quero fazer aqui um exercício, não vou fazer nenhuma acusação. Nós estamos num ano de eleição. A gente sabe que as empresas de transporte costumam ter uma influência muito grande na eleição. O Bruno Covas é candidato à reeleição e é um péssimo prefeito para a cidade de São Paulo. Como é que fica essa situação? Por que é tão interessante que as empresas de transporte tenham mais gente no transporte coletivo de São Paulo justamente no ano de eleição? Não é tudo muito estranho? Não é tudo muito suspeito? Não cheira irregular? Afinal de contas, o próprio Bruno Covas não deve ser tão burro a ponto de pensar as pessoas não vão poder circular com o carro e vão ficar em casa. Não, ele fez isso, as pessoas foram para o transporte coletivo e automaticamente aumentou a arrecadação. A gente não vê uma preocupação do prefeito em salvar vidas. A preocupação que eu vejo é de jogar as pessoas no transporte público. E pelo visto, o preço não vai ser pago com dinheiro, o preço vai ser pago com vida, porque aumenta o grupo de contágio, aumenta o risco, fica uma situação completamente absurda na cidade. E aí eu fico pensando, né, qual medida que o prefeito está tomando durante a pandemia para amenizar os impactos da crise. Se você pegar seu carro no dia que você puder circular e der uma voltinha pela cidade, você não vai ver obra de zeladoria. Você não vai ver, por exemplo, o aumento nas podas na cidade de São Paulo. Você não vai ver aquele buraco escancarado, absurdo, que arrebenta a suspensão do seu carro, que derruba motoqueiro, que faz o escambau sendo tampado. Você não vê recapeamento na cidade de São Paulo. Você não vê os bueiros que vivem entupidos sendo limpos pelas equipes de zeladoria. Nada disso, nada disso. O prefeito não está preocupado em investir na cidade. Ele não está preocupado em pegar subprefeituras e fazer elas funcionarem. Ele não está preocupado em investir e fazer o dinheiro circular na cidade para diminuir o impacto da crise. Não, nada disso. Bruno Covas está preocupado em dar coletiva com o senhor João Dória. Bruno Covas está preocupado em espalhar o caos. Bruno Covas está preocupado em botar pessoas que são do grupo de risco para andar de ônibus com outras pessoas. E aí eu vou adiantar aqui. Imagina a pessoa que foi num hospital, que foi numa unidade de atendimento com suspeita de coronavírus. Ela sai e volta para casa no ônibus. Se ela está com coronavírus, ela contamina uma dezena de pessoas. Se entra no metrô, quantas pessoas vão ser contaminadas pelo coronavírus? Aparentemente ninguém pensou nisso. A preocupação deles é em aquecer a indústria dos transportes de São Paulo. Muito estranho, tá fedendo e eu tenho absoluta certeza que isso vai feder muito mais.